Meus irmãos, esta série de estudos, ela se chama Eventos dos Últimos Dias, ou Eventos Finais. Então, eu já havia comentado com os irmãos, que é este livro aqui que nós estamos estudando, mas nós não estamos estudando sem ter o olhar que o Senhor deseja que nós tenhamos. Quando eu estudei, por exemplo, quando eu estudei este tema, quando eu o li pela primeira vez, foi há muitos e muitos anos atrás. Nós já temos 25, agora no mês de março, no dia 13, dia do aniversário do nosso primogênito, nós vamos completar 26 anos de batismo. Então foi pouco depois do nosso batismo que eu li este livro pela primeira vez. E com a minha mentezinha legalista, porque eu me batizei, sim, por receber uma doutrina destituída de Cristo. Eu só vim começar a compreender realmente estes temas mais assim escatológicos ou que remetem às profecias do tempo do fim, de uns 2 anos para cá. Então, é por isso que as verdades bíblicas, a revelação, as santas escrituras, os testemunhos que o Senhor Deus nos deixou, eles não se esgotam. Eles não se esgotam. Eu não sou mais aquela pessoa de 26, 25, 24 anos atrás. O tempo passou. As minhas experiências espirituais são outras, assim como as suas também. Por isso que é sempre importante nós lermos, relermos determinados temas, porque o nosso olhar, ele vai ser totalmente diferente. O Espírito Santo vai guiando a nossa mente de uma forma, da forma que ele deseja que nós leiamos, principalmente no contexto de últimos dias, que é o contexto que nós estamos vivendo aqui hoje. Então, hoje nós vamos estudar as 7 últimas pragas, os ímpios e os justos. Deste livro, Eventos dos Últimos Dias, nós vamos condensar, no dia de hoje, 2 capítulos, o 17 e o 18. Então, ficaram faltando apenas mais 2, para nós completarmos o nosso estudo. Então, meus irmãos, nós estamos verdadeiramente no limiar de Canaã. Eu e você. O Senhor Deus não teria nos dado, não teria mas não teria levantado novamente a mensagem, a terceira mensagem angélica como ela é de verdade. Ele não teria levantado novamente, ele levantou a primeira vez lá atrás, em 1888. E por alguns anos ela foi sendo pregada firmemente. E depois o inimigo veio e conseguiu abafar a mensagem, quase apagá-la. E agora, de 2022, 2023, melhor dizendo, de 2023 para cá, ela está se erguendo, pelo menos aqui no nosso país, com força novamente. Não é à toa. Não é à toa. Então, nós não podemos perder, quando nós estudamos uma matemática profética, nós não podemos perder de vista tudo aquilo que se relaciona a ela. E que por mais que não esteja aqui escrito neste texto, nesse livrinho aqui, ó, por mais que não esteja aqui, mas faz parte, mesmo porque este livro é uma compilação, né? Mas faz parte daquilo que o povo de Deus não pode perder o foco. Não podemos perder o foco, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso pão, mas como Enoque, andar constantemente com Deus. Então, vamos avançar no nosso estudo de hoje. Eu sugiro fortemente que os irmãos leiam estes 2 capítulos, porque tem
É muita informação. Eu não coloquei tudo, porque o tempo não permite, e em cada subitem, cada subtema de cada capítulo, são citações de fontes diferentes, mas que dizem basicamente a mesma coisa, às vezes aumentando um detalhe ou outro, aumentando não, acrescentando um ou outro detalhe, mas basicamente a mesma. Então, a gente tem que fazer uma seleção de citações para que não fique tão repetitivo, né? Então, vamos lá. Então, o Senhor Deus achou por bem nos dar o passo a passo dos últimos dias, do que acontecerá com o seu povo que estará vivo sobre a terra. Eu não sei se eu estarei, mas o Senhor Deus nos deu o passo a passo. Assim como Jesus falou para os discípulos claramente que o Filho do Homem, ele seria preso, açoitado, escarnecido, crucificado, morto e ressuscitaria no terceiro dia, assim como o Senhor Deus, Jesus Cristo, deu para os discípulos o passo a passo do que aconteceria, ele também nos deu. Então, pelo menos é o desejo do meu, e eu tenho certeza que é do seu coração, que ao estudarmos esse passo a passo, nós não caiamos naquele grupo que é conhecido como virgens loucas ou nécias ou imprudentes. Precisamos receber essas informações aqui e não perdê-las de vista. Então, serão derramadas as taças da ira de Deus. Vamos traduzir? O que são as taças da ira de Deus? Nós sabemos que são as pragas, não é? Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia. E as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair. E quando ele começar a punir os transgressores, muito importante, a ira de Deus, as pragas, não são para os filhos de Deus, são para os transgressores que rejeitaram o derradeiro clamor de misericórdia, convite e clamor de misericórdia por meio do alto clamor. Nós já estudamos o alto clamor. Então, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Ou seja, no derramamento, nós não sabemos, não está revelado o período exato de tempo que vai durar entre o derramamento da primeira praga e da 7ª. Nós não sabemos. Mas a informação que o Senhor Deus está nos dando aqui, pela pena inspirada, ele está nos dizendo que vai ser uma após a outra, em sucessão. Então, Apocalipse 7, de 1 a 3, nós lemos no estudo passado e vimos que o Senhor Deus enviou anjos para segurar os ventos nos 4 cantos da terra, para que nenhuma árvore, nenhum dos seus filhos, nada fosse danificado, enquanto os seus filhos não fossem selados nas suas testas, nas suas frontes. Resumidamente, é isso. Então, 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus estejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos mensageiros. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Então, quando os anjos pararem de segurar os 4 ventos, ventos são guerras, contendas, conflitos, quando eles pararem de fazer isso, aí virá o tempo de aflição e angústia. Antes de nós avançarmos, meus irmãos, você já pensou, digamos que eu e você, e eu tenho essa esperança, se eu estiver viva, mas eu tenho essa esperança de que se eu e você estivermos vivos, no tempo das pragas, quão angustiante vai ser para nós saber que outras pessoas estão recebendo as pragas, saber do sofrimento das outras pessoas,
saber o que está acontecendo no mundo, como o mundo está realmente recebendo a ira de Deus, a taça da ira de Deus, né? Então, vai ser um período de angústia, inclusive para nós, se nós não estaremos recebendo as pragas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas será um período de angústia, angustiante para nós também. Serão inventados, o Senhor Deus nos revela que serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Meus irmãos, eu não sei se vocês acompanham as guerras mundiais, né? Os conflitos, mundiais. A guerra da Ucrânia, que já dura aí mais de 2-3 anos. Os rumores de guerra, né? E quantos robôs. Hoje, por exemplo, a guerra atualmente é uma guerra de drones também. A guerra entre o Hamas e Israel, por exemplo, o próprio drone filmando o terrorista e o próprio drone lançando uma bomba ou então fazendo alguma coisa ali enquanto filma. Olha, meus irmãos, não tem como se esconder. São artefatos de guerra, assim, avançadíssimos, mortíferos. É por isso que nós estaremos somente, e é o suficiente, obviamente, estaremos somente sob a proteção do Senhor Jesus Cristo. Sob suas asas. Lembra do hino? Sob suas asas estou descansando, ainda que noite, não é? Então, nós estaremos, este é o melhor lugar para nós estarmos. E a preparação é agora. O mundo inteiro se envolverá em ruína. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então, a ruína que sobreveio a Jerusalém na antiguidade, ela é usada como um parâmetro, e olha que nós conhecemos a história. Nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Mas esse fato histórico do que aconteceu em Jerusalém, o Senhor Deus está dizendo para nós neste momento que vai ser pior do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. A ruína que vai estar envolvendo a terra. O Senhor Deus, ele é justo e ele é misericordioso. A glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação de sua misericórdia. Você entende isso? Então, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que a glória do Senhor é o quê? Do Senhor Deus? Ser bondoso, misericordioso, cheio de clemência, bondade, verdade. Mas que o fato de ele punir o transgressor, o fato de derramar em justa medida a sua ira, também é um ato de misericórdia, também é a sua glória. Porque vejamos, irmãos, todas as oportunidades, eu e você, não vou falar pelo mundo, não, sou eu e você, como pecadores. Vamos agora fazer assim, passar em revista um pouquinho quem eu e você somos. Eu não sei quem você é, mas eu sei quem eu sou. Eu sei das quedas. Eu sei da maldade dos meus pensamentos e do meu coração. E por saber disso, o Senhor Deus será misericordioso, justo, e é a sua glória caso eu não viva a vida de Cristo. Não esteja protegida por Ele quando a ira de Deus for derramada. A certeza dos juízos de Deus, então,
Assim como não é possível medir o céu a palmos, também não é possível calcular a agravante natureza do pecado contra esse Deus. É impossível para uma mente humana medir, mensurar o que é o pecado para Deus. Nós temos um pálido vislumbre do que é, porque foi o pecado que crucificou o Filho de Deus. Então nós entendemos ali um pouco da malignidade do pecado. O Senhor é um governante moral, bem como um pai. Ele é o legislador. Ele faz as leis, executa suas leis. A lei que não tem nenhuma penalidade é uma lei ineficaz. Correto? Se não haverá nenhuma penalidade, qual é o objetivo de ter uma lei? Não é? Lá no Éden, quando o Senhor Deus disse: de toda árvore que há no jardim poderás comer, Adão e Eva, mas da árvore do conhecimento, daquela que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É uma lei ou não é? Sim, é uma lei. E a lei, quando o Senhor Deus a proferiu para Adão, principalmente, o cabeça daquele lar que acabava de ser formado, quando ele proferiu essa lei, ele, junto com a lei, ele proferiu a sentença. Ou seja, Adão não era ignorante. Então, Deus é o legislador e toda lei, ela traz consigo uma punição, né? Uma penalidade. Muito bem. Então, vamos avançar. Os juízos. Os juízos ocorrem quando Deus retira sua proteção. É nesse momento que ocorrem os juízos. Quando o Senhor diz: estão todos selados. Lembram de Ezequiel 9? Ezequiel, capítulo 9, que um anjo com tinteiro, né, um homem com tinteiro, que representa um anjo em outras visões que o Senhor Deus deu a Ellen White, era um anjo. Mas na Bíblia, Ezequiel capítulo 9 diz que 6 tinham armas destruidoras e o 7º tinha um escrivão um tinteiro de escrivão à cintura. E que ele tinha recebido uma incumbência, que era de selar. E selar os filhos de Deus. E eles tinham características bem específicas. Os que choravam e gemiam pelas abominações que se faziam, que se praticavam. Não é no mundo, não é entre os egípcios, nem entre os mundanos, entre os gentios, não. No meio do povo que tem mais luz no universo. Nós. Então, esse povo, o povo selado, ele tem uma característica. Então, quando este homem com tinteiro de escrivão à cintura, ele diz: fiz como me mandaste, ou seja, já estavam todos selados, aí vem o juízo. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor, mas viriam da seguinte maneira: eles se colocam além da sua proteção. Olha só, eles se colocam. Como é que é possível uma pessoa não estar protegida por Deus? Quando a própria pessoa decide de forma consciente estar além da proteção de Deus. E como é que a pessoa sabe disso? Queridos, todos nós, eu, você, todo e qualquer ser humano na face do planeta Terra, todas as pessoas receberão luxo suficiente para tomar uma decisão consciente e racional. Ao rejeitar
todos os apelos e todas as oportunidades, estas pessoas colocam a si mesmas além da proteção de Deus, longe da proteção de Deus. O Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem seu próprio rumo, olha só, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado, eu e você somos? Sim. Se nós seguirmos nosso próprio rumo, independente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências, uma após a outra, resolverem fazer sua própria vontade, ele, o Senhor Deus, não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente de tal forma que nós aceitemos toda e qualquer palavra que sai da boca de Deus. Entendem? Então vamos agora passar pelas pragas. São 7. E vamos fazer isso de forma bem resumida, porque tem o livro, os irmãos podem ler lá. A primeira praga, Apocalipse 16:2. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Meus irmãos, ter o sinal da besta não é apenas um selinho que vai ser posto ali no futuro próximo. Puc! Não. Para receber o sinal da besta, é necessário que um passo a passo antes aconteça. Um processo se desenvolva na minha, na sua, talvez na minha, talvez na sua ou de qualquer outra pessoa. Vida espiritual. A vida espiritual de cada um de nós. Então, vieram as chagas malignas. E, queridos, não é uma chaga qualquer, como nós vimos, por exemplo, tem o ebola hoje em dia, né? Pense, talvez o ebola seja o que haja de mais terrível que me ocorra agora na mente. Aquelas chagas, aquelas coisas que dão no corpo das pessoas. Talvez tenha outras doenças piores. Eu não me ocorre agora. Mas, meus queridos, essa chaga, ela além de ser infinitamente dolorosa, como diz o relato, você pode ler lá em Apocalipse 16, ela é pútrida. Né? Lembra de Jó? O que o inimigo lançou sobre o corpo de Jó? Terrível, meus irmãos. E não muito tempo depois, vai vir outra praga. Vamos ver aqui na segunda. O mar se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Você já pensou o cheiro, não somente do sangue, mas das criaturas mortas no mar em putrefação? O cheiro será insuportável e a milhares de quilômetros será sentido. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir a São Paulo, na capital. Nós moramos no interior de São Paulo. Mas na capital, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar, mesmo num carro fechado, com ar-condicionado ligado, ao lado do Tietê. Meus queridos, o fedor, o odor, horrível, é terrível. Mesmo com o carro fechado, com o ar-condicionado ligado, fechado aquele negocinho para não entrar ar, entra do mesmo jeito, de tão pútrido que é. Então, você multiplica isso a 1000, no mínimo. Então, se esse tipo de praga fosse universal,
nem os filhos de Deus sobreviveriam, mas estaremos, em nome de Jesus, os que estivermos vivos, estaremos selados com o selo do Deus vivo. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. Outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar de seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. Ou seja, os que estavam sendo vítimas das pragas, ao verem que nada acontecia com os filhos de Deus, chegavam com os filhos de Deus e diziam assim: por favor, nos ajude. O que eu faço? Tem algum remédio natural para tratar isso? Está demais, eu estou sofrendo muito. Não havia nada que eles pudessem fazer. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada, oferecida havia sido a última oração aflita, arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. O alto clamor, meus irmãos, já havia ocorrido. A chuva serôdia já havia sido derramada para estas pragas estarem caindo. A porta da graça já se fechou. Não tem mais jeito. Vamos agora para a terceira praga. E os rios e fontes das águas se tornaram sangue. Nós vimos continuação da praga anterior. Perdão. Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Agora sim, vamos para a terceira praga. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Isso ainda é a terceira. Vamos lá. É a segunda. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Então, aqui o povo de Deus já vai estar sendo ameaçado de morte. E este sangue das águas remonta exatamente isso, a esse momento. A condenação, como a partir do momento em que o povo de Deus é condenado à morte, existe a convicção de que deve morrer, de que o povo de Deus deve morrer, só falta as circunstâncias para que isso se cumpra. Então, eles são culpados pelo sangue dos justos. É isso que esse texto, como se tivesse sido derramado o sangue dos justos pelas próprias mãos deles. É isso que o texto está nos dizendo. Na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse 16, versos 8 e 9. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo, Amós e Joel. E a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Acabaram-se as colheitas. Quando a colheita acaba o comércio. Falta tudo no supermercado, nos mercados. Imagine o caos que será no mundo inteiro, em diferentes partes do mundo. Lembra por que o Senhor Deus disse que nós precisamos plantar o nosso próprio alimento? Todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens, é o que dizem os profetas. Estas pragas não são universais, do contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Será algo sem precedentes. E eu imagino os noticiários mostrando essa calamidade em diferentes partes do mundo. Então, meus irmãos, agora vamos parar. Eu fiz essa reflexão no meu grupo Ezequiel 33, de 1 a 9. E eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Imagine que a primeira praga, que foram as chagas malignas, pútridas, fétidas, dolorosíssimas, as pessoas ainda não se recuperaram dela, os que receberam a marca da besta. Não haviam se recuperado delas. E vem
esta quarta praga agora, do sol, abraçando, queridos, é um calor inimaginável, um ardor na pele inimaginável. Você já pensou? As feridas nem cicatrizaram, nem estão ali ainda. Elas estão ali. E a pessoa sentindo esse calor abrasador, queimando a sua pele, as feridas, vai ser algo terrível. É por isso que o Senhor Deus está nos dando tantas oportunidades. É por isso que ele ainda não voltou também. O seu povo ainda não está preparado. Eu queria sugerir para você, leia, por favor, o livro Por que Jesus Ainda Não Voltou, do pastor adventista do sétimo dia, Herbert Douglas, publicado pela editora Luz do Mundo. Por favor, leia. Ali está o princípio do porquê Jesus não voltou, e ali você vai entender o princípio da colheita. Eu não tenho tempo de explicar sobre isso agora. Mas, meus irmãos, não deixem de ler esse livro se você nunca leu. Vamos avançar. Quinta praga. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Apocalipse 16, versos 10 e 11. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando a que, infelizmente, ficou fora, mas aí vamos parar por aqui. Não dá para eu ver, porque senão eu vou ter que parar a transmissão, né, a projeção, para poder voltar novamente. Então, meus irmãos, o arco-íris resplandecendo com a glória de Deus cerca cada um dos grupos que estão em angústia. Isso, olha só, lembra que na terceira praga foi dado o decreto de morte. Na quinta praga, tudo isso o Senhor Deus provê para o seu povo. E o que ele faz? O Senhor Deus lança assim como um alento para as pessoas que estarão ali, em profunda angústia, e isolados, nos lugares mais isolados, em pequenos grupos de oração, clamando a Deus pela sua proteção e pelo seu livramento. O arco-íris, símbolo da aliança de Deus. O arco-íris que sai do trono do Senhor Deus. E o Senhor Deus cerca o seu povo, impedindo que qualquer mal seja feito a eles. É à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento do seu povo. A meia-noite é na hora mais da maior treva, da maior dificuldade, da maior escuridão. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. O Senhor mostra aos filhos dele, aos justos, o seu arco-íris, a luz da sua glória, brilhando no arco-íris da aliança, para levar alento e esperança aos seus filhos, aos justos, ele chama de justos. E os perdidos condenam seus falsos pastores. Queridos, isso aqui vai ser terrível demais. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram. Olha só, não todos tiveram oportunidade. Muita atenção, vamos analisar pedacinho por pedacinho. Membros da igreja que viram a luz, ou seja, o Senhor Deus os alcançou com a verdade
E eles se convenceram de que era verdade, mas o que é que eles preferiram? Aí vem a decisão racional e individual. Confiaram a salvação de sua alma a quem? Ao pastor. No dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor. Olha só o que será dito. Estou perdido, eternamente perdido. Os homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Quantos e quantos hoje que não têm um título de pastor, não têm um título eclesiástico, mas estão sendo perseguidos por pastores e sendo injustamente taxados de dissidentes, fanáticos, perfeccionistas. Estes pastores, se eles não se arrependerem, este será o fim deles, porque eles impediram que a luz chegasse às ovelhas de Cristo. É bem verdade que existem muitos pastores que são cegos, mas um cego guiando outros cegos, Deus nos dá a oportunidade de decidirmos individualmente, meu irmão e minha irmã. Não delegue a sua salvação a nenhum pecador mortal. Um pastor é um pecador mortal como outra pessoa qualquer. Ele só fez uma faculdade de teologia. É a única coisa que separa ele de mim e de você. Só. Então tenha muito cuidado. Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. Olha só, as mesmas mãos que, o pastor fulano de tal, não falem do pastor, não isso, aquilo, defendia o pastor com unhas e dentes, são as mesmas mãos que vão se levantar para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Eles se voltam. Vai ser algo terrível, meus irmãos, feio demais. Terrível, terrível, terrível. Um morticínio. Vão começar a se matar. Terrível, terrível, terrível. Sexta praga. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Em sua última luta contra o governo do céu. Forçá-los. Então, o espírito do inimigo estará agora direcionando os governantes da terra para que o engano seja levado até o fim contra o governo do céu. Precisamos estudar o derramamento da sétima praga. Apocalipse 16, dos versos 17 ao 21. Os poderes do mal não capitularão no conflito sem uma luta. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos bons e maus despertarão do sono e os exércitos do Deus vivo por-se-ão em campo. Nós sabemos disso. O alto clamor do terceiro anjo está descrito em Apocalipse 18.
E neste momento, todo o mundo religioso, tanto os bons quanto os maus, se armarão, se erguerão e se colocarão, se firmarão para a batalha. E aqui, em Apocalipse 16, fala de uma batalha, a batalha do Armagedon, como sendo, muitos interpretam, muitos têm as suas próprias interpretações, todos nós, na verdade. Eu tenho a minha interpretação. Eu não creio que a batalha do Armagedon seja algo simbólico. Eu creio que será literal. E será algo mundial. E se você analisar bem o desenrolar da geopolítica mundial, tudo aponta para que isso aconteça. Mas vamos avançar. As 7 últimas pragas e os justos. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, e queridos, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça de Cristo. Quando se encerrar a mensagem, nós já estudamos sobre isso. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, o povo de Deus terá cumprido a sua obra. Terminado está. O anjo voltará lá para Cristo e dirá: fiz como mandaste. Estão todos selados e numerados. Numerados e selados. O povo de Deus já recebeu a chuva serôdia e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Já estão selados. A hora probante, quando as pragas serão derramadas e o decreto de morte será promulgado. O que será terrível além da compreensão? O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora, estaremos cansados. Demora porque estaremos vendo, olha que eu estou colocando nós. O Senhor sabe, mas eu vou falar nós. Estaremos cansados de tanta angústia. Você já passou na sua vida por uma situação tão emocional, tão terrível, que o seu corpo sentiu? Eu já. A ponto de adoecer? Assim será o tempo de angústia. Estaremos cansados. Por quê? Porque haverá uma demora. Quando nós estamos passando por um terrível problema familiar, pessoal, enfim, parece que aquele problema não vai terminar nunca, não é verdade? A demora. Passaremos por isso. E o que mais? Fome. Fome. A nossa fé terá que nos sustentar. A fé que nós estamos plantando hoje, que estamos cultivando, desenvolvendo, ela terá que ser suficiente naquele tempo para nos sustentar, para suportar a demora, o cansaço e a fome. Nós não teremos em abundância o que comer. O Senhor Deus disse que não nos faltará pão e água, mas não será em abundância. Será o suficiente para nos suster, mas ainda sentiremos fome. É por isso que hoje o Senhor Deus diz que nós precisamos nos alimentar da forma mais simples possível, sem alimentos preparos muito requintados. São alimentos simples, para que naquele dia, quando nós não pudermos mais comprar nem vender, nosso paladar esteja pronto para aceitar o mais simples que a terra produzir. Cru. Muitas vezes cru. Entende, meu irmão e minha irmã? Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Não podemos vacilar hoje no nosso caminhar com Cristo. Muitos serão levados a repousar antes do tempo de angústia, nós também sabemos disso. Nem sempre é prudente. Olhe só o que a pena inspirada nos diz.
nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. É por isso que a nossa oração deve ser, quando uma pessoa estiver muito enferma: Senhor, eu desejo a cura, mas que a tua vontade se faça. É assim, meus irmãos. Qual é o objetivo de Satanás? É destruir todos os observadores do sábado. O que é que o grande enganador diz? Nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Testemunhos para ministros. E quais são os argumentos usados contra o povo de Deus? Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele se deleita nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. Qual é a sua colheita? Pessoas que morreram sem Cristo. E tão completamente serão os homens enganados por ele, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana. Dos púlpitos das igrejas populares será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria. Está na Review and Herald. Estes serão os argumentos usados contra o povo de Deus. Sabem por que tudo isso está acontecendo? Porque existe um grupo de pessoas que não obedece às leis. E é isso que está acontecendo, é o desagrado de Deus sobre nós. Por isso precisamos eliminá-los. Lembram? Os remanescentes e a proteção divina. Você está aí com a sua Bíblia? Eu queria que você abrisse em Daniel, capítulo 12, verso 1. A minha já está aberta. Então vamos lá. Eu vou ler na versão King James. E naquele tempo, olha só, naquele tempo está se referindo, isso é língua portuguesa, tá, gente? Interpretação de texto. E naquele tempo, que tempo? No tempo que fala de Daniel 11, principalmente 11:45, que é o verso imediatamente, que antecede imediatamente o capítulo 12, 1. E naquele tempo, Miguel, que é Jesus Cristo, levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. Olha só, como aqui Gabriel está falando para Daniel, aqui é Gabriel falando, interpretando, está dando a interpretação da visão para Daniel, que Daniel não tinha entendido. Gabriel está falando com Daniel. Quando ele fala os filhos do teu povo, ele não pode estar falando dos filhos do povo de Daniel no tempo de Daniel, porque esta visão é para o fim do tempo. Miguel só se levantará no fim do tempo, sairá do Santíssimo. O levantar-se de Miguel, de Jesus, é sair do Santíssimo, encerrando a sua intercessão para que as pragas possam cair. Tudo bem? Então, quando Gabriel diz aqui, os filhos do teu povo, ele não está falando do Israel literal. Ele está falando, se referindo ao Israel espiritual. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será liberto. Todos os que forem encontrados escritos no livro, esses serão libertos. Os que forem encontrados inscritos no livro. Muito bem. Quando vier este tempo de angústia, todo caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente,
o selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e fétidos calabouços. O povo de Deus, nesse tempo, não está todo ele num só lugar. Eles se encontram em grupos diferentes e em todas as partes da terra. E serão provados individualmente, não em grupos. Grava isso, meu irmão, minha irmã. Seremos provados individualmente, não como uma denominação religiosa. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. Os justos estarão em grupos isolados e eles não têm faltas ocultas para revelar. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, então eles seriam vencidos. Já pensou isso? Está ali sendo torturado pelo medo, pela insegurança e angústia. Então, se viesse algum pecado e fica assim, aquele pecado, naquele dia eu não confessei, meu Senhor, aí acabaria para eles. É isso que o Senhor está dizendo, seriam vencidos pelo inimigo. O desespero, olha só o que aconteceria, o que significa seriam vencidos? O desespero suprimir-lhes-ia a fé. E não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Eles entendem como seriam esmagados, o desespero ia esmagar a fé, e não teriam fé suficiente para clamar livramento pelo Senhor, se viesse à memória um pecado que fosse. Mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Que juízo? O investigativo. Não os podem trazer à lembrança. Não conseguem lembrar, mas estão ali com um profundo senso da sua indignidade. Mesmo assim, o povo de Deus terão uma intuição profunda de seus fracassos. E ao reverem a vida, arruinar-se-ão as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, aí vem a fé. Alegarão suas promessas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. É mais ou menos assim, Senhor, o Senhor disse, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor prometeu. Por favor, Senhor, cumpre. É assim que vai ser, meus irmãos. Estudem as promessas de Jesus na sua palavra. Sua fé não faltará, por não serem suas orações respondidas imediatamente. Não é porque a resposta não vem que eles vão vacilar, vão ficar entristecidos e decepcionados. Não, a fé não faltará. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo. E a expressão de sua alma será, não te deixarei, Senhor, se não me abençoares. Os santos não perderão a vida. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação. E se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam seu sinal. Então, o Senhor não consentirá. O Senhor tem me mostrado, agora Ellen White dizendo aqui, repetidamente, que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Eu tenho que armazenar isso, eu tenho que armazenar aquilo, eu tenho que prover isso, prover aquilo. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas,
e estranhos ceifariam seus campos. Então estaremos no tempo de angústia totalmente dependentes do Senhor. Por isso que estamos agora neste tempo de graça, recebendo do Senhor as mensagens necessárias na sua palavra revelada aqui, nos testemunhos, por meio dos seus pregadores designados. Estamos recebendo tudo aquilo que é necessário para que a nossa fé seja tão robusta, mas tão robusta, que não vacilará naquele tempo. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus. E Ele nos sustentará. Você diz amém? Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo. E que não teremos falta, nem padeceremos fome. Padeceremos fome. Pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Não teremos abundância, mas teremos o suficiente. Nenhum intercessor teremos nesse tempo, mas a nossa comunhão com Cristo nos susterá. Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplarem um grupo de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para nos arrancar do perigo. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. Grava isso. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. Será assim naquele tempo e é assim hoje. Se você está passando por um momento de angústia, problemas terríveis no âmbito familiar, no âmbito emocional, saiba que o Senhor enviará auxílio quando dele necessitarmos. Ele não é surdo às suas petições, à sua angústia, ele não é cego. A batalha contra o próprio eu continua, meus irmãos. Hoje, essa é a principal batalha que temos que travar. Em preparo para tudo isso que nós estamos estudando hoje. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, não há paz, não há trégua, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer assim, alcancei tudo completamente, não haverá. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. E não é uma obediência legalista, da cleuma dizendo eu vou obedecer. Não. É a obediência perfeita que Cristo ofereceu a Deus e Cristo vivendo na cleuma. Coloque o seu nome. É assim, meus irmãos. Então, a mensagem para mim e para você hoje é que você tem de entregar-lhe tudo, tudo. O coração, a vontade, a disposição de servir. Deve dar-se, enfim, a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos. Aqui é caminho a Cristo. Você receberá tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, para ser a sua força, para ser a sua justiça e para ser a esperança eterna. Para que você tenha o poder necessário para obedecer. Cristo, entregue tudo a Ele. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nós nos uníssemos agora em oração para nós finalizarmos o nosso estudo. Pai Santo, bondoso Senhor, louvado e bendito seja o Teu nome santo. Muito obrigada, Senhor, por ter revelado todos os detalhes, para que não tenhamos desculpa, Senhor, de dizer, eu não sabia. O Senhor derramou luz em abundância,
O Senhor derramou todo o céu para nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. A nossa caminhada, ela está se estreitando cada vez mais, Senhor. E, por favor, não permita que as nossas forças faltem. Ajuda-nos a desenvolver a fé que nos sustentará naquele tempo em que não teremos mais intercessor. Nos ajude, Senhor, a confiarmos nas promessas que o Senhor nos deixou. Nos ajude a lembrar de cada uma delas, para que não nos percamos e não desfaleçamos. Por favor, Senhor Jesus, fortalece a nossa fé e nos ajude a caminhar com o Senhor em todos os momentos, até o fim. Em nome de Jesus, te rogamos agradecidos. Amém.